Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair riqueza com tanta naturalidade, enquanto outras lutam a vida inteira e mal conseguem sair do lugar? Existe algo além do esforço físico, além dos diplomas ou até mesmo da sorte. Existe uma engrenagem invisível por trás de cada história de sucesso financeiro genuíno, e Napoleon Hill passou mais de 25 anos estudando essa engrenagem. Ao entrevistar os homens mais ricos e influentes de sua época, como Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison, Hill percebeu um padrão oculto. Um código mental. Uma forma de pensar que antecede qualquer conquista material. Esse código não está baseado apenas em trabalhar duro, mas em trabalhar inteligentemente, alinhado com leis mentais e espirituais que governam o sucesso. E o que ele descobriu é simples e ao mesmo tempo profundo. Toda a riqueza começa na mente. É lá que se planta a semente da fortuna ou da miséria. Neste vídeo, nós vamos explorar esse segredo com profundidade. Você vai entender como os milionários de verdade pensam, agem e moldam o mundo ao seu redor, e o que você pode começar a fazer ainda hoje para reprogramar sua mente, mudar sua vibração interior e ativar o seu próprio poder criador. Este não é um vídeo sobre fórmulas mágicas, mas sim sobre o poder real da consciência, do foco e da ação alinhada. Se você sente que nasceu para mais, mas ainda não conseguiu romper as barreiras internas, fica comigo até o final. Porque talvez, e só talvez, o que faltava não era mais esforço. Era apenas o ajuste certo na sua forma de pensar. E é isso que vamos revelar agora. O que é a mente milionária? Para Napoleon Hill, a mente milionária não é um dom reservado a poucos privilegiados. Ela é, na verdade, uma construção, uma forma deliberada de pensar, sentir e agir. E tudo começa com o entendimento de que nossos pensamentos têm poder criativo. Hill afirmava que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa não é uma frase de efeito, é um princípio espiritual e psicológico. A mente milionária é aquela que foi treinada para operar sob uma frequência de abundância e não de escassez. É uma mente que entende que o mundo externo é apenas um reflexo do mundo interno, e que a riqueza verdadeira começa muito antes do dinheiro aparecer. Ela nasce no campo invisível das ideias, da fé e da decisão firme. Hill observou que todas as pessoas que acumularam grandes fortunas tinham um ponto em comum. Sabiam exatamente o que queriam. Não apenas desejavam vagamente uma vida melhor. Elas tinham metas claras, um propósito definido e um desejo ardente de realizá-lo. A mente milionária, portanto, é uma mente focada, disciplinada e emocionalmente comprometida com seu objetivo. Não se trata apenas de inteligência, mas de direção, de intenção, de canalizar o poder mental para um alvo específico e sustentá-lo com emoção, com paixão, com fé inabalável. E mais, essa mente não se contamina facilmente com dúvidas, opiniões negativas ou circunstâncias desfavoráveis. Ela compreende que o ambiente externo pode influenciar, mas não determina. É o comando interno, a crença, a persistência, a atitude mental positiva, que molda os resultados. A mente milionária é como um ímã, porque ela vibra em sintonia com aquilo que deseja atrair. E essa vibração não vem apenas de repetir frases positivas, mas de alinhar pensamento, sentimento e ação com um ideal maior. Napoleon Hill não falava de riqueza apenas como números em uma conta bancária. Ele falava de uma mente treinada para vencer, para criar, para transformar qualquer desafio em oportunidade. E se você ainda não conquistou o que deseja, talvez não seja porque lhe falta capacidade, mas porque ainda não ativou essa forma de pensar. Nos próximos blocos, vamos entender como isso é construído, passo a passo. O papel do desejo ardente e da clareza de propósito. Entre todas as descobertas de Napoleon Hill, uma se destaca como a verdadeira força propulsora de toda conquista: o desejo ardente. Hill foi categórico ao afirmar que nada grandioso nasce da vontade morna, da intenção tímida ou da esperança incerta.
O desejo que transforma a realidade é aquele que consome, que pulsa com intensidade, que se torna uma obsessão criativa. E isso não tem nada a ver com ganância ou desespero. Tem a ver com um fogo interno que não aceita desculpas, que não recua diante das circunstâncias e que encontra caminhos onde todos só veem obstáculos. Mas o desejo por si só é apenas energia bruta. Para se tornar força realizadora, ele precisa de direção. E é aí que entra o propósito definido, outro conceito central nos ensinamentos de Hill. A maioria das pessoas quer ser feliz, ter mais dinheiro ou melhorar de vida. Mas isso é vago, genérico, sem forma. A mente milionária não opera na ambiguidade. Ela é treinada para trabalhar com clareza, precisão e foco. Quando você define o que realmente quer, com números, prazos, detalhes, razões, o universo interno começa a organizar seus recursos mentais em direção a esse alvo. É como programar um GPS. Se você não coloca o destino exato, qualquer caminho serve. E no fim, você não chega a lugar nenhum. Hill ensinava seus leitores a escrever, com riqueza de detalhes, o que desejavam alcançar, e a ler essa declaração todos os dias, de manhã e à noite. Mas não apenas ler, sentir como se aquilo já fosse real. É aí que o desejo se converte em fé, e a mente começa a operar em outro nível. Isso não é superstição. É neurociência aplicada antes mesmo de a ciência moderna entender os mecanismos da mente subconsciente. O que você pensa com frequência e emoção intensa molda suas crenças, e suas crenças moldam suas ações, que, por sua vez, moldam sua realidade. Ter um propósito definido é como possuir uma bússola no meio de um mar agitado. Não importa quantas tempestades venham, você sabe para onde está indo. E é essa firmeza interior que atrai oportunidades, pessoas certas e sincronicidades que parecem coincidência, mas na verdade são resposta a uma mente que sabe o que quer. O desejo ardente alimenta a motivação, e o propósito definido dá o rumo. Essa combinação é, segundo Hill, a base para toda mente milionária. Como a fé e a autossugestão moldam a realidade. Napoleon Hill dizia que a fé é o estado de espírito que pode ser induzido ou criado por afirmação repetida de instruções ao subconsciente. Em outras palavras, a fé, no contexto do sucesso, não é uma crença cega. É uma convicção cultivada, alimentada dia após dia, até se tornar uma certeza interior tão forte que nenhuma dúvida consegue abalar. A mente milionária é construída sobre essa fé racional e emocional, que enxerga o invisível antes que ele se torne visível. E esse processo não é passivo. Ele exige um instrumento poderoso, a autossugestão. Autossugestão, para Hill, é a prática de alimentar a mente com ideias positivas, afirmações construtivas e imagens mentais do futuro desejado. Não se trata de repetição mecânica de frases prontas, mas de envolver o pensamento com emoção, de falar consigo mesmo com autoridade e entusiasmo, como se cada palavra fosse uma semente lançada na terra fértil da consciência. O subconsciente não questiona, não argumenta, não filtra. Ele aceita como verdade aquilo que é repetido com sentimento e passa a moldar suas ações, decisões e comportamentos de acordo com essa nova verdade. Por isso, Hill insistia que você deve repetir todos os dias a sua declaração de propósito com fé. Ver-se já vivendo o que deseja, como se fosse real agora. A mente subconsciente, ao absorver essa imagem emocional repetida, começa a reorganizar suas percepções, sua intuição e até sua química interna para alinhar-se com essa visão. Essa prática transforma a fé em ferramenta ativa, e não apenas em sentimento religioso ou abstrato. Você começa a agir com mais confiança, tomar decisões mais ousadas e enxergar possibilidades que antes passavam despercebidas. É assim que se molda a realidade. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. As pessoas de sucesso que Hill entrevistou não apenas acreditavam que iriam vencer. Elas viviam como se já tivessem vencido. E essa postura interna cria um tipo de magnetismo. Você começa a atrair as circunstâncias certas,
porque sua mente está alinhada com seu propósito e vibrando com uma fé inabalável. E mesmo quando surgem obstáculos, você não se desvia, porque sua fé não é frágil. Ela foi construída com base em prática diária, em disciplina mental, em repetição emocional. Em resumo, a mente milionária é uma mente que fala consigo mesma com poder, que não se sabota, que se programa todos os dias para vencer, até que isso se torne inevitável. E isso nos leva a um ponto essencial: o ambiente e as vozes que você escolhe ouvir. Vamos falar disso a seguir. A influência do ambiente e das associações, um dos pontos menos discutidos, mas mais poderosos nos ensinamentos de Napoleon Hill, é o impacto que o ambiente exerce sobre nossa mente. Hill entendeu, décadas antes da psicologia moderna, que o ser humano é profundamente moldado pelas influências ao seu redor. Palavras, comportamentos, crenças alheias, tudo isso vai se infiltrando silenciosamente na mente, até influenciar nossos próprios pensamentos sem que percebamos. E quando se trata de construir uma mentalidade milionária, o ambiente pode ser o maior aliado, ou o maior inimigo. Hill afirmava que devemos ser extremamente seletivos com quem permitimos influenciar nossas decisões e estados mentais. Se você convive com pessoas negativas, que zombam dos seus sonhos, que só enxergam dificuldades, ou que vivem presas à escassez, isso inevitavelmente irá corroer sua fé, seu entusiasmo e sua visão. A mente, por mais poderosa que seja, é sensível ao que a cerca. E a maioria das pessoas falha porque tenta construir riqueza cercada de vozes que só conhecem a pobreza, não apenas financeira, mas emocional e espiritual. Por isso, Hill introduziu o conceito do Mastermind, a ideia de se conectar intencionalmente com mentes que estão alinhadas com seu propósito, com sua visão, com seus valores. Não se trata apenas de networking ou amizade superficial. Trata-se de um grupo, ou mesmo uma dupla, com quem você compartilha metas, ideias e desafios. Essa aliança de mentes cria uma força extra, um campo de energia que amplifica sua criatividade, coragem e clareza. Segundo Hill, praticamente todos os grandes realizadores da história tinham esse tipo de círculo íntimo. Mas mesmo que você ainda não tenha essas pessoas ao seu redor fisicamente, pode começar ajustando seu ambiente mental. Isso inclui o que você consome: livros, vídeos, músicas, conversas, redes sociais. Tudo isso está semeando pensamentos dentro de você. E se você quer cultivar uma mente milionária, precisa começar a filtrar o que entra. Hill dizia: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Hoje sabemos que isso é neurociência. Seu cérebro espelha padrões de comportamento e pensamento daqueles com quem você se relaciona. Portanto, se quer crescer, aproxime-se de quem já está onde você deseja chegar. Ou, no mínimo, de quem acredita que você pode chegar lá. Proteja sua mente como se fosse um jardim sagrado. Expulse as ervas daninhas do desânimo, do conformismo, da mediocridade, e regue todos os dias com inspirações, ideias construtivas e boas companhias, porque uma mente cercada de estímulos certos floresce naturalmente. E esse é um dos grandes segredos da mentalidade dos que prosperam. Ação persistente. O que diferencia os milionários? Se existe uma diferença visível e quase brutal entre aqueles que apenas sonham e os que realizam, essa diferença se chama persistência. Napoleon Hill foi enfático ao dizer que a persistência é o ponto em que muitos desistem e poucos avançam. O que ele percebeu ao estudar os grandes realizadores de sua época é que todos, sem exceção, fracassaram em algum momento. Mas nenhum deles aceitou o fracasso como destino final. Eles transformaram cada queda em impulso, cada obstáculo em aprendizado, cada crítica em combustível. E isso não é uma coincidência. É uma mentalidade treinada. A mente milionária não é aquela que acerta sempre. É a que se levanta sempre. E esse é um detalhe que muda tudo. Enquanto a maioria das pessoas se deixa abater pelo primeiro não, pela primeira perda, pela primeira dificuldade, os verdadeiros realizadores continuam. Às vezes mais devagar, às vezes em silêncio,
às vezes cambaleando, mas continuam. Hill ensinava que, quando você se compromete com um propósito, o universo começa a testar a força desse compromisso. E só quem resiste à pressão prova que está pronto para receber aquilo que deseja. Persistência não é teimosia cega, é consistência consciente. É levantar todos os dias e dar mais um passo, mesmo sem ver resultados imediatos. É confiar no processo. E é aqui que muitos se perdem. Esperam resultados antes da maturidade, colheita antes da semeadura, aplausos antes do silêncio. Mas Hill sabia que o sucesso exige tempo, exige resiliência, exige a capacidade de agir mesmo quando ninguém acredita. Nem mesmo você, em alguns dias. E mais. Ação persistente não é apenas fazer muito, mas fazer o certo com frequência. Muitas pessoas estão ocupadas, mas não estão avançando. Estão correndo em círculos, consumidas por tarefas que não as aproximam de seu propósito. A mente milionária sabe priorizar. Ela identifica o que realmente importa e faz disso sua missão diária. Hill sugeria até mesmo escrever as ações mais importantes do dia anterior e avaliar. Isso me aproximou do meu objetivo? Se a resposta for não, é hora de ajustar o rumo. A persistência é o que transforma potencial em realidade. É o que transforma fé em fruto. Sem ela, toda ideia genial morre no papel. Toda intenção nobre se dissolve no tempo. Por isso, Hill considerava a persistência um dos pilares centrais da riqueza. Talvez o mais importante de todos. Porque não importa o talento, o conhecimento, ou até mesmo os recursos disponíveis. Se não houver persistência, tudo se perde na primeira tempestade. Erros que sabotam a mente milionária, mesmo com acesso a livros, vídeos e doses diárias de motivação, muitas pessoas ainda fracassam na construção de uma verdadeira mentalidade milionária. E não é por falta de capacidade, talento ou esforço. É porque continuam repetindo erros sutis, muitas vezes invisíveis, que sabotam silenciosamente sua evolução. Napoleon Hill foi direto ao identificar isso. Os maiores inimigos da riqueza não estão fora, mas dentro da mente. São padrões automáticos, crenças limitantes e hábitos mentais que travam o progresso sem que a pessoa perceba. Um dos erros mais comuns é a indecisão crônica. Hill dizia que pessoas de sucesso decidem com rapidez e mudam com cautela. Já os que falham costumam demorar para decidir e vivem mudando de rumo ao menor sinal de desconforto. A indecisão alimenta o medo. E o medo paralisa. Quando você não decide, a vida decide por você, e nem sempre da forma que gostaria. Outro sabotador silencioso é o perfeccionismo disfarçado de prudência. Muitas ideias grandiosas morrem antes de nascer, porque alguém acreditou que ainda não era o momento ideal. Hill nos lembra que o progresso real vem da ação, mesmo que imperfeita. Quem espera condições perfeitas para começar, raramente começa. E talvez o mais cruel de todos seja o diálogo interno destrutivo. Aquelas vozes que repetem "não vai dar certo", "isso não é para mim", "eu não sou capaz". Essas frases, quando repetidas com emoção, são interpretadas pelo subconsciente como ordens. E a mente passa a trabalhar contra você. Por fim, ignorar seu propósito para seguir o que esperam de você é traição interna. Prosperidade exige alinhamento. Quando você se reconecta com quem realmente é e age com coragem, sua energia muda. E a realidade responde. Depois de mergulhar nos fundamentos da mente milionária segundo Napoleon Hill, uma verdade se torna impossível de ignorar. Riqueza é resultado, não ponto de partida. Ela reflete seus pensamentos, emoções, decisões e hábitos diários. As grandes conquistas não nasceram da sorte, mas de uma mentalidade alinhada com propósito, fé e persistência. Hill nos ensinou que a mente é uma usina criadora. Cada pensamento emitido com intenção e emoção molda silenciosamente a realidade ao seu redor. Mas esse poder só se manifesta quando há clareza de objetivo e disciplina na ação. Desejar não é suficiente. É preciso decidir, acreditar e agir de forma coerente todos os dias. Pequenos gestos como vigiar o diálogo interno,
escolher suas companhias e reafirmar seu compromisso com a vida que deseja, já colocam você em movimento. Se algo dentro de você sente que nasceu para mais, mas ainda não vive isso, talvez agora entenda o porquê. Sua mentalidade ainda não estava alinhada com a sua grandeza. E a boa notícia é que isso pode mudar. Agora. Você não precisa saber tudo, nem ter garantias. Precisa apenas dar o primeiro passo e assumir o controle da sua mente. Porque o segredo da mente milionária não está fora, em fórmulas mágicas ou heranças. Ele está aí dentro, esperando ser despertado. Seja intencional, seja disciplinado, seja fiel à sua visão, porque, como Hill dizia, você se tornará aquilo que pensa continuamente. Pense grande, e a vida responderá na mesma frequência.